A despensa do Luís parece um bazar de... Iria dizer que era a casa. A casa toda. A casa. E anexos. Mas dentro lá parece um bazar de Istambul. Pois, Constantinopla. Ainda vamos assim, atrás. Mas sim. Porque repare, eu, além de usar, também trabalho com as especiarias, os chás, as plantas bíblicas, os perfumes, e também não tenho só em casa aquilo que aprecio particularmente. Porque quando se deseja lecionar, nós não vamos lecionar o nosso gosto apenas. Vamos lecionar o que achamos que as pessoas devem conhecer. E às vezes podemos não gostar tanto de um determinado produto, mas é a nossa obrigação como formadores dar-lo a experimentar. Pois, a casa das pessoas tem sempre um cheiro, não é? Quando a gente entra na casa de um estranho, sente aquele cheiro. Sim, a sua casa tem uma alma. Cheira às especiarias, isso parece-me magnífico. Somos feitos de tanta coisa ao mesmo tempo. Refeições longas, pratos do dia ao balcão, das receitas aconchegantes da avó aos restaurantes da moda. Somos como o homem que comia tudo. De tradição e ousadia, de sabores intensos e texturas delicadas, fãs da tradição e ousados na reinvenção. Porque a alma portuguesa não se explica. Sente-se. Sagres. Somos nós. Muito bem. Estou aqui à conversa com Luís Mendonça de Carvalho, especialista em etnobotânica, acho que já vamos ver o que é que isso significa, fundador do Museu Botânico de Beja, doutorado em Sistemática e Morfologia das Plantas, apaixonado por violetas de Parma e por especiarias, que é a principal razão que o traz aqui ao programa. Ele foi responsável por ensinar muitos dos portugueses a cozinhar com especiarias e a saber o que é isso da cássia e da canela e o que é que distingue uma da outra. Uma vez que durante 11 anos ministrou um workshop sobre o assunto no Museu do Oriente, que pôs termo há pouco tempo, certo, Luís? Não. Não? Ainda não acabou? Não, ainda não acabei. Portanto, voltei. Aquelas ameaças. Vou brincar. Não, acabei porque depois, de facto, havia pessoas que queriam voltar a ter o workshop e que contactaram o museu e voltei ainda a semana passada estive a lecionar mais um workshop de especiarias. Portanto, cedeu às massas. Cedia ao clamor da multidão, digamos assim, sem exagero. Não? Quantas pessoas é que terão passado por esse workshop? Eu fui um deles há, 11 anos? Mais? Sim, talvez. 12, talvez. 12. O workshop começou em 2012, anda há 14 anos. Sim. Quantas pessoas? Pronto, são à volta até agora à volta de 60, como em regra são 20 pessoas, mil e tal pessoas, 1000 e poucas, 1200, por aí. Muito bem. E hoje em dia acha que os portugueses sabem usar as especiarias melhor do que sabiam há uns anos atrás? Ou que isso se foi perdendo, pelo contrário, isso foi-se perdendo com os anos e com, digamos, com as novas cozinhas modernas e com o apelo que a internet faz a pratos mais, digamos, visuais? Sim, é assim, eu acho que eu também não tenho uma visão global sobre o que é que as pessoas usam em suas casas, mas em termos de comércio, a riqueza de especiarias hoje é bastante distinta do que era, por exemplo, imagino no século XVI ou XVII, em que as especiarias tinham de facto uma importância, mas não era só em termos de culinária, também era em questão de medicina, também era uma questão simbólica, porque se acreditava que as especiarias também eram raras, e isso também, quando é raro, aumenta bastante todo o misticismo em redor do produto. Mas eu acho que ao longo do tempo, ao longo dos últimos, se calhar 2 séculos, os portugueses foram se virando mais para plantas que podiam cultivar e que havia no seu habitat.
portanto, plantas mediterrânicas. Foram-se voltando mais para ervas, como nós dizemos, ervas aromáticas, como a salsa, o coentro, os tomilhos, os orégãos, e embora continuemos a usar as especiarias vindas do Oriente ou da América, mas não somos propriamente não temos uma culinária riquíssima em especiarias. Aliás, a Europa em geral... Não temos. Não. Isso vai um bocadinho contra a ideia que muitos portugueses têm, não é? Por causa do nosso passado de viajantes pelo mundo e, enfim, de um povo que levou ingredientes de um lado para o outro, há essa ideia de que nós usamos mais especiarias do que, sei lá, os franceses. Não, quer dizer, nós não tivemos uma continuidade cultural no uso das especiarias. Porque repare que se procurar nas receitas, por exemplo, de um livro, se procurarem vários livros de receitas tradicionais, a especiaria que aparece sempre é quase a pimenta, quase sempre a pimenta. Porque a pimenta era de facto preta, era de facto uma coisa tão valiosa, tão mais valiosa que as outras, não é? Diz-se que o seu valor era o mesmo do ouro. Isto é um mito? Ou... É um bocado um mito, não era assim, não era como o ouro, quando muito próximo do da prata. Mas do ouro não. Do ouro, de facto, houve produtos produtos agrícolas ou mesmo silvestres que tiveram próximos e que estão. Ainda hoje há produtos que valem mais o dobro do preço do ouro. O açafrão? Não, o açafrão não tanto. Mas não, eu estou a referir-me não a especiarias. Por exemplo, há umas madeiras de árvores que são infectadas por um fungo que vem da Malásia. Esse produto é o pau d'Áquila. E isso também no passado foi usado como especiaria, mas no contexto medieval e de Renascimento, não é? É como o âmbar cinzento dos cachalotes, também era usado como especiarias. Também se usava como especiaria as próprias múmias que vinham do Egito e que pulverizavam para usar. Portanto, se for aos livros de especiarias medievais, encontre lá uma riqueza em termos de produtos e de origens que muitos de nós desconhecemos. Não, a pimenta é uma especiaria muito versátil e é uma especiaria ao mesmo tempo quente, picante, muito aromática. E pronto, e foi isso que... E também não se esqueça que era um monopólio real. Portanto, o rei também queria que se vendesse muita pimenta, não é? E ajudava a conservar também os alimentos? E também ajudar a conservar os alimentos. A bicharada não gosta de coisas com pimenta, não é? Sim, mas é assim, também quando a bicharada ataca em força, também não há pimenta que salve o prato, não é? Mas é verdade, não há nada que fique mal com pimenta preta. O peixe fica bem, a carne fica bem, os assados ficam bem. Sim, enfim, eventualmente essa versatilidade. Os legumes e... sim. Há outra questão que eu lhe queria colocar, que muita gente eventualmente não saberá, que tem a ver com a diversidade de pimentas que existe. Nós estamos aqui a falar em pimenta preta, mas isto é tudo a mesma planta, certo? Branca, preta. Sim, mais ou menos. É porque assim, nós por vezes damos o nome de pimenta a uma planta que seja picante. Por exemplo, imagine pimenta de Sichuan, ou pimenta da Etiópia, ou pimenta da Guiné. Portanto, tudo o que é picante nós damos o nome de pimenta. Portanto, é um nome comum, muito generalizado. Mas creio que o Ricardo está a referir à pimenta preta, branca, rosa, até verde. Verde, sim. E de vermelha, também há vermelha. As bolinhas... Aquelas bolinhas. Sim, é assim, o que creio que talvez uma parte das pessoas desconhece. Primeiro é que a pimenteira que produz a pimenta clássica que nós usamos é uma trepadeira. Pronto, isso é uma coisa que a maior parte das pessoas talvez desconheça, pensando que pode ser uma árvore. É uma trepadeira como a vinha, como uma videira. Como a videira. Bem em Portugal? Não. Não, porque não. Mas eu já vi pimenteiras aqui. Sim, mas não com muita saúde. Trepadeiras ou árvores, pimenta rosa. A pimenta rosa é outro. É outro mundo. Não sei que é tão diferente. Sim, portanto, a pimenta clássica, a preta, é um produto então de uma trepadeira
como a videira, como acabei de dizer, ou como as glicínias. E o que por vezes as pessoas poderão desconhecer, e mesmo Garcia Dorte, que trabalhou em Goa, também desconhecia, é que a pimenta preta e branca são o mesmo fruto. Ou seja, a pimenta preta é o fruto todo colhido quase maduro e seco ao sol. Escalda-se, por vezes, seca-se ao sol. Enquanto a pimenta branca é o caroço desse, é o que está lá dentro. Portanto, se raspar a pimenta preta, e é isso que muitas casas comerciais fazem quando importam pimenta preta para depois produzir pimenta branca, há máquinas que raspam, tiram a parte exterior, fica só, digamos, o caroço. E esse caroço é a pimenta branca. A nossa tradição sempre foi muito usar pimenta branca, não foi? Mas a pimenta branca usa-se para molhos em que nós não gostamos que apareça sinais de pontinhos negros. Molhos brancos, por exemplo. E também a pimenta branca é potencialmente mais picante e menos aromática. E é aromática, menos aromática. Sim. Sem dúvida. Mas, por exemplo, no nosso peixe cozido, as pessoas usavam muito pimenta branca. Já não vejo isso. Sim, perdeu-se muito essa tradição cultural de usar essa diversidade de pimentas, não é? A pimenta, como há pouco referimos, a pimenta de eleição é sempre a pimenta preta. Quando as receitas referem pimenta e sal a gosto, refere-se à pimenta preta. À pimenta preta. Sim. E há muita diferença, julgo eu, porque eu já tive pimentas pretas super aromáticas e já apanhei outras pimentas pretas que não cheiram a quase nada. É como ao vinho. É como ao vinho, não é? Portanto, há regiões, digamos, demarcadas de produção de pimenta preta que têm, de facto, mais cuidado, mais qualidade. E também não tem só a ver com o cuidado na apresentação do produto final. Tem a ver, como no caso do vinho, com as condições edafoclimáticas. Portanto, com o clima e com o solo, e com depois o processamento pós-colheita. E depois também com o cuidado da apresentação do lote, tanto muito uniforme. Tanto os lotes de pimenta, como das outras especiarias, devem ser tendencialmente muito uniformes, não é? E com uma cor muito viva e com um aroma muito intenso. E sim, preto muito preto. Um preto muito preto. E, por exemplo, talvez a região da Índia, que produz uma pimenta muito conhecida e muito quente, muito aromática, é a região de Tellicherry. A famosa pimenta de Tellicherry, sim. Onde é que se encontra isso aqui? Sim, a pimenta de Tellicherry é uma pimenta que também não é produzida pronto, como todos os produtos de uma região demarcada, não são produzidos em muita quantidade. Mas qualquer casa que venda especiarias e que trabalhe também com mercados que sejam mais exigentes, acaba por ter, pelo menos, a opção de vender essa pimenta. Por vezes não encontramos cá com facilidade porque também o mercado não a procura. E é muito mais cara? Não é muito. Repara, ela é mais cara, mas a quantidade que compra não é também muito, quer dizer, não vai comprar quilos, não é? Nem vai comprar uns. Não me conhece. Pois não me conhece. Não, conheço mesmo. Pronto, bem, mas a questão também é como o oráculo de Delfos dizia: nada em excesso. Praticar moderação, não é? Portanto, e sabe que o excesso de pimenta, depois, como de tudo, depois também pode arruinar a experiência degustativa. E o corpo diz que também não é uma coisa muito boa para a saúde, a pimenta. Isso faz algum sentido ou não? Que é daquelas coisas que ficam para sempre. Temos 100 anos e continuamos a ter vestígios da pimenta que comemos aos 18. Pois isso não sei. Isso não sei. Isso penso que não. Quer dizer, a pimenta, por exemplo, imagina quem tem um tubo digestivo mais frágil, não é? Se calhar estes picantes todos não são de todo recomendáveis, não é? Mas a malagueta não tem problema. A malagueta, enfim. Eu acho que assim é a mesma coisa para quem tem o tubo. Depois também tem a ver com sim, também tem. E sabe que também essa questão da sensibilidade dos intestinos, tudo isso, também tem a ver com o microbioma que lá está. Cada vez percebe-se mais isso, não é? Que até a nossa,
disposição, o estarmos mais alegres ou menos, às vezes tem a ver com o tipo de bactérias que vivem dentro do nosso corpo. Sim. E essa é uma questão engraçada, porque nós temos esta ideia das especiarias, olhamos para elas meramente muitas vezes do ponto de vista culinário, mas elas têm muita importância, sobretudo em países orientais, do ponto de vista medicinal, como há pouco referia, não é? Sim. Quer dar alguns exemplos de... Bom, é assim, o Luís não é um nutricionista, mas já trabalha essas coisas há tanto tempo. Sim, repara, é assim, pronto, nós também devemos pensar que a medicina convencional como nós a conhecemos hoje é também um triunfo civilizacional, não é? Em termos de antibióticos, em termos de tudo isso, não é? Acaba por salvar muitas vidas, não é? No contexto do uso tradicional de especiarias, há de facto medicinas tradicionais como a Ayurveda ou como a medicina chinesa continuam a usar bastante especiarias. Mas nós cá também, por exemplo, às vezes para questões menores, as pessoas usam, por exemplo, o gengibre, a canela, para questões de dores de garganta, por exemplo, usam o Sim, o gengibre, aliás, hoje em dia serve para tudo, não é? Sim. Para a garganta, mas para muitas outras coisas. coisas. A gente vai ali aos supermercados como o celeiro e vê gengibre em todos os formatos, shots de gengibre, gengibre em pó. Exato. Sim. E também a curcuma, por exemplo, como antioxidante. Como antioxidante. Portanto, e não só. Portanto, mas como antioxidante, anti-inflamatório, não é? E que aliás, a ciência apoia esse tipo de uso, porque de facto tem um uso inflamatório e antioxidante bastante potente. Às vezes também as pessoas usam, por exemplo, a canela para a questão da diabetes, não é? Mas tudo isso deve ser enquadrado dentro de uma moderação no consumo e de uma compreensão do efeito fisiológico dos princípios ativos que as plantas têm, não é? Repare que quando nós estamos aqui a conversar dos usos medicinais de tudo isso, é porque assim, a planta, quando produz esses compostos químicos, produz-los por uma questão de necessidade ecológica. Esses produtos são para ter alguma relação com o meio onde está. E essa relação pode ser, por exemplo, atrair animais que lhe vão fazer um determinado serviço, ou então repelir animais, ou neste caso animais ou micro-organismos, fungos, bactérias, e nós sabemos que algumas plantas têm de facto um forte efeito microbicida. Por exemplo, sim, por exemplo, as pessoas quando adicionam, por exemplo, a erva doce às castanhas, que quando estão a cozê-las, antes estão a utilizá-las para o efeito, a erva doce, para o efeito carminativo, portanto, reduzir a produção de gases, e isso são as bactérias que... Isso é mesmo verdade? Sim. Aliás, a produção de gases está sempre presente numa data de coisas, de plantas, não é? Quando nós vamos ver as fichas técnicas de ervas aromáticas ou de algumas especiarias, é sempre um problema histórico a produção de gases. Mas por falar em especiarias que devem ser consumidas em moderação, há uma em particular que me vem à cabeça, que é a noz moscada. Sim, a noz moscada, sim, deve ser consumida com moderação. Mas é interessante quando nós abordamos essa questão, a moderação, portanto, ainda tem ali uma amplitude, não é? Quer dizer, por exemplo, nós não devemos comer bolas de noz moscada, é disso que estamos a falar. Mas se comer as bolas também não lhe faz... Quer dizer, uma bola? É assim, não estou a dizer para comerem, não é isso que eu estou a advogar. Cuidado, esse tipo de... Cuidado, não, mas sabe... Não quero dar ideias. A questão nem quer ter esse peso na consciência, esse karma depois, no dia do juízo final. Bom, o que acontece? Não. E dizer que a noz moscada tem de facto miristicina, que tem efeitos psicoativos, mas pronto, tem que ralar. Não é? Tem de ralar, e em quantidade. Por exemplo, nós nunca podemos dizer que a noz moscada que adicionamos ao puré de batata é responsável para as nossas alucinações no jantar, cor-de-rosa às bolinhas amarelas. Exatamente, quer dizer, aquilo não é propriamente LSD, não é? Portanto, não é por isso que se estraga ao jantar.
Aliás, as plantas também têm essa singularidade, é que quando alguma coisa é de facto bastante prejudicial, também é amargo. Ou seja, também avisa previamente. Mas sabe que eu há uns anos entrevistei uma pessoa que tinha experimentado noz moscada. Ele fazia uso recreativo de drogas e depois autoanalisava-se dentro experimentava no seu próprio corpo. Exatamente, em grupo, enfim. E ele experimentou a noz moscada e ele dizia-me que uma coisa era essa, tinha que se comer em grande quantidade. Sim. Uma quantidade que ninguém, digamos, comeria para usos culinários. É sempre e a outra, caros ouvintes, é que o pós-operatório era terrível. Enfim, ele tinha já consumido algumas drogas duras e ele disse que a ressaca de noz moscada é das coisas piores que ele sentiu, de vómitos e de tudo isso. Até há pacotes de noz moscada que têm lá naquela escala de A a E. Naquela escala. A noz moscada é por aí ao redor de D ou E. Portanto, não é para. Mas repara, nós estamos aqui a conversar sobre este tema, mas não é para assustar ninguém. Que se as pessoas o que usam é. Continuem a usar por amor de Deus. Exatamente. Então não por é. Portanto, isso. Depois há uma o meu medo é o contrário, Luís. O meu medo que não usem. É que eles usem demais. Ou que não usem. Depois não tinha pensado nisso. Bom, ia dizer que depois também tem uma alternativa que é a noz moscada, a moscadeira, não é? A planta é uma árvore de médio porte e os frutos são, em termos morfológicos, de aspecto, são semelhantes aos pêssegos. Depois, só que são diferentes dos pêssegos porque são deiscentes, abrem-se para deixar cair a semente. E a semente, quando cai, a semente está protegida por um tegumento ósseo, como se fosse um caroço. E em redor desse documento está um arilo, portanto uma membrana de cor escarlate. E essa cor escarlate é para as aves que veem depois a semente caída no solo poderem comer aquela membrana com a semente no interior. Portanto, e propagarem exatamente. A recompensa para a ave é aquele arilo escarlate, que é o macis que nós temos aqui. Exatamente. Depois de seco fica cor de laranja e pode usar-se como a noz moscada, só que não tem para o mesmo efeito. Sim, só ralado. Só que não tem o tal efeito psicoativo. Portanto, porque não podia ter. Ricardo, se a ave comesse esse arilo e depois ficasse com um efeito psicoativo, quer dizer, depois era capaz de. Ou morria, ou não dormia, ou andava por ali demasiado desatenta e um predador podia consumi-la. E então acabava-se a ave que fazia a dispersão das sementes. A natureza realmente está muito bem feita. Há um outro exemplo de especiaria que as aves consomem e que não tem um efeito sobre as aves que poderia dissuadi-las e tem sobre nós, que é as malaguetas, enfim. Não se diz malaguetas, não é? Não é o termo correto. Sim, é sempre esta questão. Nós, portugueses, dizemos malagueta. Nós dizemos malagueta porque malagueta era um nome que nós usávamos para uma especiaria que vinha da África subsaariana. Quando nós encontramos mapas, quando consultamos mapas do século XVI, XVII, vemos que ali ao longo da costa africana, quando há a transição para o Golfo da Guiné, há aí a costa da Malagueta. Foi aí que encontraram muita malagueta, mas ela era conhecida já previamente, na Idade Média, porque atravessava o Saara em caravanas, que vinham até às cidades do norte da África, que eram cidades ricas em comércio. Os portugueses encontraram nessa zona e deram-lhe o nome de Costa da Malagueta. Mais tarde, quando essas malaguetas, quando o comércio de malagueta é proibido em Portugal para se consumir a pimenta negra, as malaguetas ficaram, digamos, o nome ficou órfão. E quando começa a vir do Novo Mundo esses cápsicums que tinham também um sabor picante que aludia um pouco às malaguetas tradicionais. Ou seja, a malagueta era outra planta. Era outra especiaria. Não são as chamadas pimentas picantes, as malaguetas que a gente hoje conhece. Isso vem do Novo Mundo. Isso vem do Novo Mundo. Vem do Novo e depois mundo, para a África e depois para a Ásia. Sim. Portanto, é verdade esta ideia de que foram os portugueses que levaram
vou chamar-lhe malaguetas. Sim, é Ou verdade. as pimentas picantes. Para o Oriente, sim, para a Índia. Sim. Para a Índia? Sim. Foram os portugueses. Portanto, aqueles países que nós vemos como os campeões do mundo do picante não seriam nada sem os portugueses terem levado para lá. Nós temos que dar esse vigor histórico à coisa. Um orgulho nacional. Sim, portanto, foram os portugueses que levaram. Os portugueses trouxeram muitas especiarias, mas nunca as cultivámos cá, das orientais, não é? No caso da Malagueta, tinha a facilidade de se poder cultivar cá. Portanto, e isso é sempre um estímulo ao consumo. Nós não nos podemos esquecer que o nosso país não era um país que, em termos agrícolas, tivesse uma grande diversidade de plantas autóctones. Não tinha, não é? As pessoas, se fôssemos só comer o que o país nos dava, era bolotas e umas amoras. Favas. Não, isso também veio tudo do Médio Oriente. Portanto, era o trigo, a cevada, tudo isso veio do Médio Oriente. Portanto, nós iríamos comer bolotas e amoras e umas raízes. Que tristeza. Éramos ascéticos. Portanto, tudo o que nós aliás, não podemos esquecer que a agricultura é a base das civilizações. Não há civilizações sem agricultura. Claro. Não há. Pode haver grupos humanos que não têm, mas não há. Mas eu há bocado ia falar dos pássaros, são insensíveis ao picante das malaguetas, não é? E por isso eles ingerem-nos e depois vão dispersar as sementes. Portanto, e aqui esse vermelho é para atrair as aves. As aves veem muito bem o vermelho, como nós. Nós também vemos muito bem o vermelho. Uma pessoa, quando quer ser visto ou ser vista, é com o vermelho. Se não forem daltónicos como exatamente, mas se não forem daltónicos mesmo. Qual é a sua especiaria favorita? Se é que tem alguma? Eu gosto muito da pimenta. Acho que a pimenta tem gosto muito da pimenta preta. Acho que a pimenta preta tem uma versatilidade muito, muito grande. Também gosto de outras. Gosto, por exemplo, da canela de Ceilão. Também é uma especiaria que gosto bastante. Gosto do cravinho. O cravinho no passado tinha uma fama um bocadinho menos positiva, digamos assim. E agora também tem. Cheira a dentista, não é? Exatamente, mas agora os dentistas também já não são como eram em termos de produtos que usam, não é? Porque as pessoas no passado tinham uma potencial, digamos assim, uma pequena aversão ao cravinho por causa do eugenol, que se usava em odontologia exatamente para a questão de desinfecção e de anestésico. Pronto, mas hoje já não se usa. Usa-se, mas já não como no passado. Por isso os consultórios já não têm aquele aroma a cravinho. E era por isso que também não era tão valorizado, por causa desse aroma a consultório. Falou em canela do Ceilão. Não é uma canela qualquer. Sim, portanto os produtos, as especiarias que nós compramos e consumimos com o nome de canela vêm de diferentes espécies botânicas. Por exemplo, no caso da pimenta negra, pimenta preta, vem só de uma espécie botânica. No caso do cravinho, só de uma. Portanto, essa é a regra. Mas no caso da canela, vem então de facto de diferentes espécies, pelo menos 4, dentro do mesmo género botânico. E algumas que também podem ter o nome de cássia são a casca dessas plantas, que têm quase sempre um porte arbóreo ou arbustivo. No caso da canela de Ceilão, é uma espécie, é uma árvore que está sempre a podar, sempre a cortar, sempre a dar rebentos. Tem aquela toiça para dar rebentos, e depois cortam-se os rebentos, retira-se a parte externa da casca, e aí é a diferença. Enquanto nas outras... É mais aromática, é mais potente? Não, ela não é tão potente como as outras. Porque assim, as cássias, algumas delas têm mais aldeído cinâmico, que é o princípio ativo que nós associamos à canela, do que a própria canela de Ceilão. Só que tem um buquê mais especiado. E é mais fino, digamos mais assim. Complexo. Sim, e é mais fino, é mais suave. E a diferença, como eu ia dizer... Mas o que os portugueses compram, pensando que estão a comprar normalmente canela,
Normalmente é cásside. Sim, mas o nome está certo, porque o nome também se pode chamar canela, porque tudo o que venha de plantas do género cinamomo e que tenha aldeído cinâmico é comercializado como chamarmos tubarão ao cação. Pois, é semelhante, sim. Portanto, e neste caso, o caso da canela de Ceilão, é apenas as camadas internas da casca. Tiram a parte exterior, depois expõem a camada interna da casca, tiram lâminas dessa camada interna e é isso muito frágil, que depois se comercializa esses pedaços frágeis. Podemos dizer que a canela é a especiaria que os portugueses mais gostam, tirando a pimenta preta, eventualmente. Acho que sim. E que mais usam na culinária tradicional, sim, não é? E é muito comum nós encontrarmos. Mas é também comum noutros países europeus ou nós aqui somos? Não, também é comum noutros países europeus, sim. Há alguma especiaria que o Luís conheça, que os portugueses desconheçam e que não devessem, digamos assim? Sim. Qual é a melhor especiaria que os portugueses desconhecem? Isso não sei, porque hoje também é tão variado o gosto dos portugueses, mas eu poderia indicar algumas. Olha, se calhar, por exemplo, imagine a pimenta longa que foi usada cá, nós temos aqui sim, que temos aqui, e que foi usada no passado e que depois se perdeu essa continuidade cultural do uso e que se pode bonita, sim, e tem assim às vezes é frequente ter um sabor simultaneamente adocicado e picante. Uma ou outra pode-se usar em quê? Pode-se usar como uma pimenta preta. Como uma pimenta preta, sim, tal e qual. Sim. Eu acho também graça à pimenta da Jamaica. É muito interessante, sim. Parece que condensa uma série de especiarias o cravinho, naquelas bolinhas grandes. Sim, não é? O cravinho, a canela e a noz moscada, sim. Mas condensa mesmo? Ou seja, tem lá os princípios ativos ou é uma impressão? Não, é uma impressão. Okay. Porque é assim, e até em inglês chamam-lhe allspice. Allspice, portanto, de todas as especiarias reunidas numa só. Eu acho que há uma especiaria que nós temos cá em Portugal, só que porque foi uma planta introduzida, o sumagre. Nós temos o sumagre no Algarve, temos no entre os montes e em outras regiões do país. Muito usada no Médio Oriente, não é? Sim, exato. Portanto, é usada para acidificar. Portanto, é como se fosse um substituto do limão. E acontece que nós introduzimos cá a planta para a indústria de cortumes. E depois a planta silvestrou-se e existe por aí. E, portanto, selvagem. Sim, portanto, comporta-se silvestre. Comporta-se como se fosse natural, como se fosse uma planta nativa, mas é de facto asilvestrada. E os frutos maduros podem depois de secar, podem moer-se e de facto é uma coisa que temos cá e que não. Por que é que não usamos? Onde é que há que eu vou Ricardo, pode ser que agora estamos a dar aqui uma ideia a alguém que mora ali na região do Douro ou no Algarve e que de repente possa haver ali um recurso natural. E as pessoas que vivem nessas regiões onde existem essas plantas deixaram de as usar? Nunca as usaram. Nunca as usaram culinariamente? Era só para a indústria de cortumes? Só para dar cor? Poderá haver um caso ou outro, não é? Mas não tenho conhecimento de registros que tenham sido... É porque o sumagre é caro. Se nós quisermos ir comprar ali sumagre... Pois é, e não é fácil de encontrar. Não. E é caro. E não se esqueça que a planta foi introduzida para que as suas folhas, os seus caules, ricos em taninos, fossem usados para a indústria de cortumes. Não era para usar o fruto para nada. Portanto, nunca houve essa tradição de usar o sumagre para a questão da culinária, não é? Isso é curioso, nós associamos sempre, ou quase sempre, mais as especiarias ao Oriente, não é? Mas há especiarias em todo o lado, não é? Sim. E estava-me a lembrar, o cacau, por exemplo, é considerado uma especiaria ou não? Não, o cacau não. É um pouco como o café ou como o chá. Portanto, o cacau, portanto, não. Será mais uma bebida estimulante. Que especiarias é que encontra noutros continentes? África? Em África já falámos de uma, da pimenta da malagueta, não é? Há espécies do género piper, portanto, do mesmo género da pimenta, há bastantes em África. Também na Etiópia e naquela região subsaariana se encontra a pimenta da Etiópia, Xilópia, a etiópica, que nós cá também encontramos. Há casas aqui em Lisboa
que vendem produtos para a comunidade guineense e vendem essa especiaria, até lhe chamam piripiri negro. Mas de facto é picante, bastante picante. Em África são assim os exemplos, plantas do género piper, não é? Portanto, outras que não a pimenta negra, os grãos do paraíso, e depois também, repare, se fizéssemos... As baunilhas? Não, isso em África há cultivo de baunilha, mas é tudo introduzido. Não se esqueça que essa viagem das plantas incluiu também a viagem das especiarias. E houve, de facto, os europeus introduziram plantas de regiões que foram explorando noutras regiões, mesmo até para terem depois um fluxo de especiarias para os seus mercados internos, não é? Dizia que no caso da América temos a pimenta da Jamaica, que há pouco o Ricardo referiu, e também temos a baunilha, que é a especiaria mais cara por peso, é o açafrão. Depois é a baunilha. Depois o cardamomo. São assim as três grandes. O cardamomo subiu de preço de uma forma brutal nos últimos anos. Sim. Eu tenho a ideia que a culpa é da moda dos canelbule, sabe? Aqueles bolos nórdicos que levam cardamomo. E de repente começaram a aparecer lojas disso, até cadeias desses bolos, um pouco por todo o lado. Mas eu compro algumas dessas especiarias, notei, por exemplo, outra especiaria onde o preço aumentou muito nos últimos anos foi a própria pimenta preta. Conhece a ideia? Sim. Mas o cardamomo também. Sim, o cardamomo nunca foi muito barato. Foi muito barato, mas aumentou bastante, e mesmo até o açafrão e a pimenta, como acabei de dizer. Portanto, isso corresponde a uma inflação crescente que nós vemos em todos os produtos, não é? E repare, quando há depois também uma pressão do mercado para usar os produtos em pratos que não usavam, ou quando um determinado mercado começa a usar mais uma especiaria, depois normalmente isso também se reflete no preço. E também quando há outros usos, como por exemplo a cosmética, não é? Sim, e também há uma outra coisa, é que repare que por vezes o próprio mercado percebe, nós nunca consumimos muito cardamomo cá, mas o próprio mercado também percebe que quem o consome poderá pagar mais. É um pouco como ao mercado de arte. Fica tão bom no arroz branco. Sim, o clássico é de facto no arroz. Embora os tuaregs também o usam, e também é muito bom no café. Portanto, no café. Sim. Também é uma chai, não é? Aquela mistura de especiarias. Sim, isso é. O chai é uma mistura indiana, que é chá preto com uma mistura de especiarias, mas aí pode colocar as especiarias que desejar. Há um padrão, não é? Usa a canela, usa o cardamomo, usa o cravinho. Mas a estrela de anis. A estrela de anis. Daí depois também pode fazer a sua mistura como desejar. Aliás, as misturas de especiarias clássicas, portanto, o garam masala, o caril, as 5 especiarias chinesas, mas aí já é mais fixo nas 5 especiarias chinesas. Portanto, mas no caso do caril e no garam masala, portanto, as pessoas usam o que desejarem, digamos assim, mas o que desejarem dentro de uma tradição cultural que faz parte da sua família ou da sua região. Portanto, mas há nomes diferentes para isso. Há um madraz. Pronto, e depois portanto, isso também tem a ver com a riqueza cultural que está em redor das especiarias. Mas o caril que nós vemos aqui na Europa à venda, e em Portugal também, é, digamos, uma versão adaptada ao gosto europeu. É um pouco como a culinária chinesa. Os restaurantes chineses, portanto, uma parte do que nós vemos não tem bem culinária chinesa, que é mais picante também. E é uma adaptação ao gosto. Sim, eu tenho muita pena que as pessoas não façam o seu próprio pó de caril, porque é tão fácil. Sim, pois é uma coisa que demora meia hora a fazer um boião de pó de caril que dá para o ano inteiro. Enfim, arranjar 6 ou 7 especiarias, um bocadinho mais talvez, tostá-las, e moê-las, só isto. E depois cada vez que se quer fazer um caril de frango é só juntar. Das coisas mais fáceis, exatamente como está, num jantar com convidados. Mas
Não há? Isso é interessante, é um pouco o que o Ricardo está a referir, evoca um pouco aquela questão da pessoa cultivar a sua própria horta, não é? E consumir depois o que cultiva. Neste caso, o caril, é interessante fazer o seu próprio caril, porque às vezes as pessoas, por exemplo, poderão não apreciar o caril porque tem lá uma determinada especiaria que a pessoa não aprecia, mas como também não está consciente da receita, rejeita o caril, quando se calhar, se o fizesse sem uma daquela, Sim. pronto, era e capaz isso existe muito, não é? Há as pessoas que dizem assim: eu não gosto de cravinho, ou eu não gosto de estrela de anis, ou eu não gosto, já vimos aqui, cominhos, não é? Sim, Há pessoas sim. que odeiam cominhos. Sim. Eu adoro cominhos. Mas fica ótimo numa salada. Experimentem numa salada de alface e tomate, por uma pequena quantidade de uma pequeníssima. E porque sabe que os cominhos, mesmo em pequena quantidade, notam-se logo. Quer dizer, não há equívoco. Não há hipótese. Sim, uma pequena quantidade de cominhos vai ver que Maravilha. tem uma outra salada e é introduzido no outro mundo. E o Luís gosta de comprar em grão ou em pó? Em grão. Gosto muito de comprar em grão. E depois como é que o processo? Depois ou com almofariz, ou então mesmo com um moinho, moe-se, não é? Mas primeiro tosta. Mas primeiro tosta, sim. Que sim. é Às vezes frigideira? sim, é frigideira sem nada, não é? É para ativar Não é a sem especiaria, sim, para ativar a especiaria. Mas isso sempre em grão. Mas isso sempre em grão, não em pó. É para libertar o aroma. Claro. E nessa altura também se sente. E fica mesmo diferente. Fica mesmo diferente, sim. Sem torrar, obviamente, não é? Sem torrar. Não se pode torrar? Quer dizer, pode torrar, pode torrar. Faz cancro? Não. Quer dizer, bem, agora também depende de torrar, não é? De se torrar mesmo, se carbonizar, é capaz de não ser particularmente saudável. Mas também é como o oráculo de Delfos, nada em excesso, praticar a moderação. Exatamente. Luís, só para terminar, o Luís, para além de tudo, já vimos que o chá não é conceptualmente considerado uma especiaria, mas o Luís é um especialista em chá. Há aqui também alguns equívocos sobre o que é o chá, não é? Sim, nós normalmente denominamos chá tudo o que fazemos sob a forma de uma infusão. Quando vamos extrair os princípios ativos sob a forma de uma infusão, ou seja, um produto seco, ao qual adicionamos água quente para extrair os princípios ativos mais importantes, nós chamamos a esse procedimento um chá. Mas não é só cá, portanto, em todas as línguas europeias, pelo menos, também acontece isso. E pronto, como é culturalmente, já é uma questão cultural muito antiga, também não vamos contra isso. Mas a questão do chá, no contexto em que o Ricardo refere, é o chá preto, o chá verde, o chá branco, o chá amarelo, o oolong, portanto, tudo. Tal como a pimenta vem de uma só planta, também todos estes tipos de chá, o preto, o verde, o branco, vêm todos de um arbusto, que é o chazeiro. E é nesse contexto que eu trabalho com o chá. Portanto, do chá chinês, originariamente chinês, não é? Portanto, que depois foi levado para muitos locais, inclusive para os Açores, não é? Para a Índia. Quase tudo é originariamente chinês, não é? É, Ricardo, é verdade. É impresso com caracteres móveis, é a pólvora, é tudo, é a porcelana, é tudo. A seda, portanto, e repare que mesmo a Companhia das Índias, as companhias das Índias que traziam porcelanas da China, já traziam porcelanas pintadas ao gosto europeu. Veja, já há muito tempo que percebem o mercado. Sim, e no caso do chá preto, por exemplo, eles nunca o apreciaram, porque o chá preto era para exportar, porque era assim, o chá que os chineses apreciaram foi sempre o verde ou o oolong. O oolong é um chá semi-oxidado. A diferença entre o preto e o verde é que o preto é oxidado, não se diz fermentado, não é? A fermentação teria que entrar micro-organismos, e aquilo é apenas uma questão enzimática. Portanto, entre o verde e o preto é oxidado, e o oolong é semi-oxidado, e essa semi-oxidação faz com que depois se formam compostos que aludem no seu aroma a frutos, a flores, a madeiras, e isso é muito valorizado, essa arte de fazer um chá que tem esses aromas subtis. O chá verde, quando era exportado, o chá verde é frágil e não aguenta muito tempo nem de transporte, nem muito tempo. O chá verde deve-se consumir o chá do próprio ano, ou quando muito do ano anterior.
Acontece que as viagens para a Europa demoravam anos. E o próprio processo da viagem não era feito em condições de conservação do chá. Portanto, o que chegava cá era um chá verde que não se percebia como é que as fontes literárias diziam tantas maravilhas daquele chá e ele não tinha sabor nenhum, era uma coisa muito desagradável. Portanto, os chineses inventaram uma forma de estabilizar as folhas para aguentar a viagem. Então produziram o chá preto, que era para exportação e não para consumo. E hoje em dia ainda é assim? Eles olham com desconfiança para o... Eu acho que a elite chinesa também está bastante ocidentalizada. Portanto, e acho que não. Acho que o chá preto hoje tem um valor que não tinha no passado. Mas o chá verde continua a ser o chá e o oolong, os chás bastante valorizados. Como é que o Luís olha para os chás de saqueta comerciais? Bom, eu não, quer dizer, eu é assim, eu acho, eu nesta fase da minha vida já estou por tudo. Estou a brincar. Mas é assim, acho que não. Acho que quando há uma urgência grande, portanto, quando há muito grande, quando é preciso uma premência enorme para resolver uma situação drástica, acho que se deve usar. Não acredito que exista. Sem exagero, isto com exagero. Pronto, não, eu acho que é assim. Nós devemos procurar os produtos o mais próximo da natureza, entre aspas. E neste caso e também devemos ver o que vamos consumir, não é? E o chá preto, por exemplo, imagina o chá preto em saqueta. O chá preto em saqueta está ali todo muito moído para que a extração da teína, cafeína, seja imediata e que o tempo de infusão seja curto. Pronto, e aquilo tem um propósito que é a rapidez, porque as pessoas quando às vezes bebem chá preto é como café, é terem aquele shot de estimulante. Pronto, e isso percebe-se. Mas não devemos comprar sempre o chá em folha e usar todo o protocolo ortodoxo, portanto do bull, do tempo de infusão adequado, da água adequada. Que é sempre diferente, não é? Sim, é diferente. No caso, por exemplo, a água deve ser menos quente, não fervente, nem subfervente no caso do preto, mas pode ser subfervente ou fervente mesmo. No caso portanto, não deve ser fervente no caso do verde. E deve ser fervente no caso do preto ou do oolong. Okay, ao contrário. Pronto, é ao contrário que eu estava a dizer. Portanto, o chá verde é muito delicado, portanto não aguenta uma temperatura da água muito elevada, e isto para dizer por causa das saquetas, que se deve fazer esse protocolo clássico. Se tiver de facto que usar a saqueta, compra a saqueta vazia, porque se vendem as saquetas vazias, põe lá o chá que deseja e faz a infusão. Agora fala-se também dos microplásticos, das saquetas. Enfim, isto está em todo lado, Ricardo. Isto está em todo lado. Se vai à praia, a areia está cheia de microplásticos. Meu Deus, portanto, melhor não pensarmos melhor, nisso. Qual é o seu chá favorito? Eu gosto muito do chá verde, de um chá Longxing. É um chá que aprecio, sim, chinês, sim. Longxing, sim. E encontra-se onde? Encontra-se, dizer, nas lojas adequadas. Mas aqui encontra, por exemplo, em Lisboa, não sei se posso fazer publicidade. Pode. Encontra na Companhia Portuguesa do Chá. Por exemplo, encontra lá um ótimo Longxing, sim. E lojas online também? As lojas online é um outro mundo agora. Agora encontra tudo o que deseja. Aliás, há casas clássicas em termos de chá, como a Mariage Frères em Paris, e outras, a Palais d'Été e a Fortnum Mason em Londres e outras. E pode-se comprar facilmente e eles entregam aqui. Sim, tanto se for aqui um caso de urgência, entregam de um dia para o outro. Muito bem. Luís, foi um prazer conversar consigo mais uma vez. Eu é que tive todo o gosto em falar consigo. Acabamos com um chazinho e acabamos muito bem. E até breve. Até breve e muito obrigado. Este podcast tem a sonoplastia e genérico original de João Luís Amorim, capa de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação é de Joana Beleza e a direção é de João Vieira Pereira. Eu sou o Ricardo Fellner e este foi mais um episódio do Homem Comia Tudo. Subscreva este podcast na sua app preferida ou nos sites do Expresso, SIC Notícias e SIC. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt. E já sabem, há mais comida para além de bife com batatas fritas, mas bife com batatas fritas é muito bom.
Somos feitos de tanta coisa ao mesmo tempo. Refeições longas,